Irmãos, a graça e a paz, tudo bom? Eu queria nesse momento meditar na palavra de Deus com os irmãos e a gente vai estar meditando, no texto de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20. É um texto muito conhecido dos irmãos que fala sobre a nossa guerra, a nossa batalha espiritual. E eu acho que nesse momento, assim, é muito relevante nós entendermos, que a nossa guerra não é contra o coronavírus, a nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra o presidente, a nossa guerra é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual. E eu queria começar essa mensagem falando de algumas figuras bíblicas da igreja. Paulo, principalmente, ele usa muito a figura da igreja como corpo de Cristo. Ele fala também em Coríntios sobre a igreja como lavoura de Deus, como povo de Deus, como família. Na carta aos Efésios, ele fala de família, ele fala a igreja é uma figura também, o santuário também é uma figura da igreja, o templo é uma figura da igreja, um edifício é uma figura da igreja. Mas, irmãos, tem uma figura, tem uma simbologia da igreja no mundo atual que ela não é bíblica e, assim, ela deixa um pouco de dúvida em relação às características da própria igreja. Muita gente fala da igreja, usa esse símbolo para explicar o que é a igreja. Então, muitas pessoas falam assim, a igreja é como um hospital. Irmãos, eu não concordo muito com essa perspectiva da igreja ser comparada a um hospital. Tá? É claro que na igreja existem pessoas feridas, às vezes machucadas, mas quando você compara a igreja com um hospital, dá a ideia de fraqueza, dá a ideia de só pessoas doentes que estão ali, entendeu? Então, assim, eu acho que essa comparação, essa figura, é uma figura assim, um pouco fraca, até porque ela não é bíblica. Mas o que Paulo mostra aqui nesse texto de Efésios, e a gente pode, assim, de forma implícita, reconhecer uma figura da igreja nesse texto, que é a figura de um exército, a igreja como um exército. Ele não fala claramente, a igreja é um exército, mas deixa claro por essa passagem, principalmente porque os pronomes estão no plural, fala de armas, fala de guerra. Então, fica implícito aqui que ele está falando que a igreja é um exército, o exército do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente pode falar, baseado nesse texto, que a igreja é o exército do Senhor, que a igreja é comandada por um general, que esse general é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a gente tentar sair da concepção da igreja como um hospital, que dá a ideia de fraqueza, para a concepção da igreja como um exército que está engajada numa batalha, numa guerra, mas que nós somos fortalecidos pelo Senhor. A nossa força vem dele. Existem soldados feridos? Claro que existem. Mas, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que a nossa força ela vem de Deus, porque Jesus Cristo é quem comanda esse exército. Então, eu queria ler o texto com os irmãos de Efésios, Efésios capítulo 6, o versículo 10, diz assim o versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando Paulo ele fala de batalha espiritual aqui nesse texto, a gente tem que entender que a guerra, a batalha, ela não começa aqui. Ele não começa a falar aqui. Quando nós entendemos a concepção de uma guerra espiritual, nós temos que entender que toda a carta aos Efésios é uma preparação para esse momento que Paulo vai falar especificamente da batalha. Ou seja, você saber que você está em Cristo Jesus, você entender que você foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual
nas regiões celestes em Cristo Jesus, você entender que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você saber que você foi escolhido por Deus, que você foi adotado como filho, que os seus pecados foram perdoados, você entender e viver todas essas realidades, irmãos, isso aí já conta como elementos para a nossa batalha, e são os elementos principais. Nós estarmos em Cristo, nós sabermos que nós fomos perdoados por Deus, nós entendermos que o Espírito Santo de Deus habita na nossa vida, que nós estávamos mortos, mas que agora nós estamos vivos, que nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, todas essas características, né, que são as características mais importantes do cristão, que é o fundamento que Paulo fala ali na primeira parte da sua carta aos Efésios, né, depois ele fala da parte prática, da parte de vivência, a partir do capítulo 4, né, todas essas características são cruciais para nós entendermos que nós estamos numa batalha, mas nós estamos nessa batalha baseados no Senhor Jesus Cristo, fundamentados no Senhor Jesus. Então, o primeiro versículo diz assim, que nós somos fortalecidos em Deus. A força não é nossa, a força não vem de dentro de mim, eu não tiro forças de dentro de mim, né? Tem pessoas que falam assim, olha, busca forças lá de dentro de você. Não, irmãos, a nossa força não vem do nosso interior, como humanos. A nossa força, ela vem do Senhor Jesus, ela vem de Deus. Então, nesse momento, né, que nós sejamos fortalecidos no Senhor, como exército de Cristo, como soldados do Senhor Jesus, que sejamos fortalecidos no Senhor. E Paulo fala para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Né? Para quê? Para que nós devemos ser revestidos de toda a armadura? Para nós ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas para a nossa vida. O diabo é estrategista e ele tem planos de destruição para as nossas vidas. Mas se nós temos a armadura de Deus, então as ciladas vão vir, esses planos vão aparecer, mas nós vamos permanecer firmes, como diz a palavra de Deus. É para ficar firmes, é para sermos fortalecidos. Por que Paulo fala isso? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Como eu falei no início, a nossa luta não é contra o coronavírus. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados e potestades. A nossa luta é primeiramente espiritual. Por quê? Porque Paulo fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa luta é espiritual. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito usado por pessoas que falam que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Que existem demônios, né, com certas características, outros demônios com outras características. Mas o que esse texto simplesmente está falando aqui é que existe um mundo espiritual que se opõe à nossa vida. E que a nossa luta é contra esse mundo espiritual, que se opõe aos princípios de Deus. Então, Paulo fala o seguinte, para nós tomarmos a armadura de Deus, para que depois de nós termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Então, o texto vai falar muito de firmeza, permanecer firmes, estáis, pois, firmes, permanecer inabaláveis. O que mais nós precisamos nos dias de hoje é firmeza espiritual. Ser inabaláveis no Senhor. Então ele fala para nós estarmos firmes, novamente ele fala isso, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, o cinturão da verdade. A verdade do Evangelho. A verdade da palavra de Deus. Que nós possamos mergulhar nessa verdade. Estar envolvidos com essa verdade. Né? E a couraça da justiça. A couraça protegia essa parte do tórax aqui. A gente tem que entender que Paulo, ele está visualizando aqui um soldado romano.
Alguém que tem uma espada, tem uma couraça, tem um escudo, né? Tem ali calçados especiais, como soldado romano. Então ele pega essa figura de um soldado romano para falar da igreja do Senhor. E a gente tem que entender que sempre os pronomes aqui estão no plural. Ou seja, a armadura não é para uma pessoa. Irmãos, eu não vou guerrear. A guerra não é minha, sozinho. A guerra é da igreja do Senhor. A guerra é do povo de Deus. Paulo está falando aqui de coletividade. Estais, pois, firmes, cingindo-vos. Ou seja, a armadura é para a igreja e não para um indivíduo. A armadura é para o povo de Deus. É para nós guerrearmos. É para nós batalharmos pelo Senhor. Cingindo-vos da couraça da justiça. Essa justiça aqui é a justiça de Deus. Não é a nossa justiça. Paulo ele fala em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que nós fomos justificados pela fé por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos paz com Deus. Paulo ele fala no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, o evangelho que alcança as pessoas. O evangelho que traz paz entre Deus e os homens. O evangelho que traz vida. O evangelho que abençoa. E por que fala para calçarmos os pés? Porque nós somos mensageiros da palavra de Deus. Nós somos mensageiros desse evangelho. Então, Paulo, ele usa aqui a figura de um calçado para mostrar que nós temos que levar essa mensagem. Nós temos que percorrer as ruas, as cidades e falar do amor de Deus. Aonde nós estamos, falar do amor de Deus. E ele fala também no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que Paulo está pensando aqui é numa flecha embebida em combustível e depois alguém coloca fogo nessa flecha e lança. Ele compara as estratégias do inimigo a uma flecha inflamada, uma flecha com fogo, que causa um dano ainda maior. Mas Paulo ele fala do escudo da fé. Ele não está falando aqui de um escudo redondo e pequeno. Ele está falando de um escudo romano, que era retangular e grande, que dá para proteger praticamente o corpo inteiro. E esse escudo, ele era muito forte, era muito resistente, feito de madeira, feito de ferro, revestido. Então, irmãos, não importa como que vêm os dardos inflamados do maligno. Não importa se eles vêm com fogo, se eles vêm inflamados. O importante é nós termos o escudo da fé. O importante é a igreja estar protegida com o escudo da fé. É nós crermos na palavra de Deus. É nós crermos em Jesus Cristo. Mesmo que se levante, né, momentos difíceis, momentos de luta, você vai falar, eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder de Deus, eu creio no evangelho de Jesus, Jesus é a segurança da minha salvação. Essas declarações são bíblicas e essas declarações destroem e anulam todo o poder de Satanás. Ele fala também no versículo 17, tomai também o capacete da salvação, ou seja, a convicção da nossa salvação. Fala de capacete, fala da nossa cabeça, da nossa mente. Nós temos que ter convicção da nossa salvação, que a nossa salvação está em Cristo Jesus. Nossa salvação está na obra de sacrifício que Jesus fez por nós. E ele fala também, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, Paulo ele podia falar aqui de uma peça aqui da armadura, ou de ataque, né? A única peça de ataque aqui é a espada, mas ele poderia falar de uma flecha, ele poderia falar de uma lança. Por que ele fala de uma espada?
Eu acredito, irmãos, que ele fala de uma espada, porque a nossa luta, ela é de perto. Os nossos problemas, as nossas dificuldades, geralmente são com pessoas que a gente conhece, são pessoas que estão próximas de nós, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na igreja. Porque a nossa batalha, ela é de perto. É problemas, às vezes, com vizinhança, dentro da família, porque a nossa batalha, ela é de perto. Irmãos, vamos chegar isso para mais perto. A nossa batalha, muitas vezes, é na nossa mente, é no nosso coração. São conflitos da alma, são conflitos interiores, são tentações que vêm de dentro, são desejos malignos que vêm do nosso interior. Então, Paulo está falando aqui que a nossa batalha é de perto, mas ele fala a espada do Espírito, ou seja, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para que nós tenhamos a vitória espiritual. Então, a palavra de Deus é a espada do Espírito. A palavra de Deus, a verdade do Evangelho, destrói as obras das trevas, destrói os pensamentos malignos. A palavra de Deus anula os conflitos e traz a paz ao nosso coração. O que Paulo vai falar também aqui é que tudo isso, irmãos, tem que ser feito com oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Não se faz batalha espiritual, nós não estamos numa batalha espiritual se nós não orarmos. A batalha espiritual, ela é feita com oração. Oração e testemunho, porque Paulo ele fala também, orai por mim para que no abrir da minha boca eu comunique o Evangelho. Então, batalha espiritual, guerra espiritual, é feita com oração e testemunho. Nós falarmos de Jesus, nós ministrarmos a palavra de Deus, nós falarmos do Evangelho do Senhor. Irmãos, eu queria concluir essa breve mensagem, esse breve momento aqui de meditação na carta de Paulo aos Efésios, trazendo um texto lá de Romanos, capítulo 13 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Paulo ele fala para nós nos revestirmos das armas da luz, e depois ele fala para nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. Eu queria aplicar esse texto de Romanos nessa perspectiva aqui do capítulo 6 de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus. Porque Paulo fala para nós nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a armadura de Deus, a gente vê várias coisas aqui. Por exemplo, quando o texto fala, aqui no versículo 14, cingindo-vos com a verdade. Quando nós pensamos o que é a verdade, nós pensamos em Jesus Cristo. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando fala da justiça, a couraça da justiça, Jesus é a nossa justiça. Quando fala o escudo da fé, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Quando fala de salvação, Jesus é a nossa salvação. Quando fala da palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus. E quando fala de oração, Jesus é o maior exemplo de oração que a humanidade já viu. Então, irmãos, a nossa preocupação talvez não seja qual é a peça da armadura, que peça da armadura eu preciso.
Acredito que a nossa preocupação como corpo de Cristo, como igreja de Deus, é saber: eu vivo em Jesus, eu estou em Cristo. Jesus, ele vive na minha vida. É por isso que Paulo vai usar muito a expressão em Cristo, nele. Nós estamos nele. Nossa força vem dele. Nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ministre ao seu coração a partir dessa palavra e que o Senhor abençoe, né, a vida da igreja, a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, obrigado pela armadura de Deus. Obrigado porque o Senhor forneceu, Pai, essa armadura para a igreja do Senhor. E nós entendemos, Pai, que cada peça da armadura é uma realidade sobre a pessoa de Jesus, sobre o evangelho de Jesus. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a Igreja Batista do Evangelho Vivo, abençoa a vida do pastor Everton, o pai da Raquel, Senhor, dos líderes de ministério. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo uma obra no nosso meio, restaurando a nossa vida, nos preparando para a tua vinda e nos fortalecendo para essa batalha. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. A graça e a paz para todos, em nome do Senhor. Glória a Deus.